Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical. Sejam bem-vindos vocês que estão presencialmente. Para quem não sabe, nós estamos trabalhando os discursos de Jesus nos evangelhos. Nós estamos estudando em 3 eixos: os sermões de Jesus no Evangelho de Mateus, as parábolas de Jesus nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e, por fim, o último eixo, os discursos de Jesus no Evangelho de João. Esses 2 primeiros eixos nós já trabalhamos todos. Se você não conferiu, tem lá na playlist do YouTube da nossa Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto, tem todas essas aulas já gravadas. E nós estamos já na 8ª semana dos discursos de Jesus, né? Estamos então na 9ª semana, né? Continuando aqui o capítulo 10, né? João 10, e nós vamos trabalhar do verso 22 ao 39, pouquinho depois do discurso de Jesus sobre o bom pastor que o professor Carlos falou semana passada. Então vamos começar, vamos abrir a Bíblia, João 10, 22. Antes de nós iniciarmos, nós vamos orar rapidamente. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, para que toda palavra que seja aqui falada venha a ser tua e venha a trazer não apenas entendimento, mas transformação e mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ler João 10, a gente vai ler do 22 ao 39. Começa assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus pedras para lhe atirar. E disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras das partes do Pai. Por qual delas me apedrejais? E responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? E eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aquele que foi dirigido a palavra de Deus, e a Escritura não pode falar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não me credes. Credes nas obras, para que possas saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuraram outra vez prendê-lo, mas se livrou das suas mãos. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, primeiro falando um pouquinho sobre o que era essa festa da dedicação, ou a festa do Hanukkah. A festa do Hanukkah não é uma festa que está nas Escrituras, né? Não é uma festa, as 3 grandes festas tradicionais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Não, essa é uma festa que a gente chama de uma festa rabínica, uma festa da tradição judaica. Essa festa, ela comemora 2 eventos muito importantes. O primeiro evento é que quando, em 167 a.C., o Sírio Antíoco e Epifanias, que era um dos selúcidas, né, um dos imperadores
um dos generais do Alexandre o Grande, das descendências do general Alexandre o Grande, que vão dividir o Império Macedônico. Cada general vai ficar com uma região, e ele é um desses descendentes na região. Ele vai tomar Jerusalém e ele vai mandar profanar o templo, ou seja, ele vai tirar o altar de Deus do santo lugar e vai colocar um altar de um deus pagão. Isso vai gerar uma grande revolta dentro do povo hebreu, chamada de revolta dos Macabeus, né? Matias, que era sumo sacerdote na época, e seu filho Judas, na verdade é toda a família dos Macabeus, né? Eu só coloquei aqui os dois porque eles foram os grandes líderes, vão liderar uma revolta, vão conseguir expulsar o poder helênico da cidade, de Jerusalém e de Israel. E aí você vai ter a restauração do templo e do reino de Israel. E após essa vitória, eles vão dedicar novamente o santuário de Deus a Deus. Então ela celebra essa nova dedicação do templo, seguindo uma tradição que vão lembrar que vinha desde Salomão. Salomão, lá em 1 Reis 8:65, quando o templo ficou pronto, ele fez ofertas de dedicação ao Senhor. Esdras e Neemias, quando voltam na construção do segundo templo, também vai fazer a mesma coisa, fazer ofertas e sacrifícios de dedicação do templo. Então, eles vão fazer a mesma ideia que essa festa de dedicação. Então, o primeiro motivo da festa de dedicação é a vitória dos Macabeus e a restauração de Israel e do templo. Por isso que já lá em Macabeus 2, ele já fala sobre celebrar esse dia. Lembrando que os textos de Macabeus, ainda que são textos históricos, eles não estão no cânone dos judeus. Tá? Eles consideram como um livro histórico, mas não é canônico para eles. Tá? Além disso, quando eles chegam e tomam o templo, e eles vão fazer a festa da dedicação, ao chegar no santo lugar, só tem uma éfora de azeite puro para encher a menorá, que é o candelabro de 7 luzes. Lembrando que as 7 luzes são o fogo eterno que deve queimar diante do Senhor. E quando eles chegam lá, só tem uma éfora de azeite puro para recarregar a menorá. Ou seja, duraria por um dia. Só que como eles tinham feito uma guerra, como eles tinham se confrontado, o que acontecia? Eles não poderiam fazer esse óleo, porque esse óleo não seria puro. Eles tinham que passar por uma purificação de 7 dias. E o que acontece? Um milagre acontece. O óleo, mesmo que era um óleo para durar um dia, ele dura 8 dias. Ele dura os 7 dias da festa de dedicação. O dia que eles tomam, mais os 7 dias da dedicação. Isso é celebrado como que aquela luz que estava ali não era uma luz humana, mas era a luz do próprio Deus, ou seja, Deus estava novamente com o povo. Então, a festa da dedicação é uma festa que relembra o retorno do controle de Israel, a restauração do templo, e também celebra o milagre da presença de Deus no meio do povo, o milagre da menorá. Essa é a ideia da festa da dedicação. E por que ela ganha 7 dias? E por que ela também é chamada de festa das tendas de Kislev? Porque as outras festas de dedicação de Salomão e Esdras, Neemias, aconteceram na festa dos tabernáculos. Então, como ela foi feita, as outras festas de dedicação no período da festa do tabernáculo, ela também tem elementos da festa de tabernáculos. A ideia de 7 dias, a ideia de celebração desses dias dentro do templo e da sinagoga, a ideia
de dedicar o templo, assim como que na festa do tabernáculo eles vinham com as águas ali, renovar, limpar ali o templo. Lembra que eles traziam as águas todos os dias? Aqui, a mesma coisa, a ideia do renovo e da santificação. Então, ele tem elementos da festa de tabernáculos. Tá? Ele acontece em dezembro. Hoje seria mais ou menos do dia 28 de dezembro ao dia 2 de janeiro. Tá? Por isso que quando nós cristãos estamos celebrando o Natal, eles estão celebrando o Hanukkah. Tá? Por isso, até hoje, eles celebram. Tá? Então, aqui você tem uma pintura que celebra isso, né? A expulsão deles e como eles retomam o templo e a purificam. E percebe que sempre na festa Hanukkah você tem no centro o candelabro, porque é em lembrança do milagre da menorá, que ficou ali por mais de 7 dias. Então, essa era a festa de dedicação. A palavra Hanukkah, ela vai significar dedicar, consagrar, e aí pode ser consagrar tanto uma casa como um templo ou até o altar, tá? Então, por isso que ela chama Hanukkah. Então, é uma festa de celebrar a presença de Deus e a santificação. Aqui está o trecho de Macabeus que relata esse processo. Eu vou ler rapidinho. O que eles fizeram para profanar o templo que vai levar à revolta dos Macabeus? Aqui, esse rei que ele está dizendo aqui é o sírio Antíoco Epifanes, tá? Vamos lá, o rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos fossem um só povo, renunciando cada qual seus costumes particulares, todos os gentios conforme o seu decreto do rei. Também muitos de Israel comprazearam-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e a cidade de Judá ordens escritas para que todos adaptassem os costumes estranhos aos seus países e impedissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no santuário, e profanassem sábados e festas, e contaminassem o santuário e tudo o que é santo. Só até aqui tá bom. Você entende que se eles tivessem aceitado essa política, não existiria mais povo judeu. A ideia aqui é uma ideia que vem desde lá da Babilônia, você, por meio da sua cultura, impor uma identidade helênica, porque todos se tornando helênicos, as revoltas dentro do império se tornariam menores, já que todos se considerariam um só povo. Então, se eles tivessem aceitado esse tipo daqui, hoje o povo judeu não existiria mais. Por isso que foi um levante tão forte e tão importante, por isso que eles celebram a vitória disso. A primeira Macabeus é o livro que eu já falei no começo da aula, que primeira e segunda Macabeus são livros históricos, não são livros canônicos, mas que contam a história da revolta dos Macabeus. Ele não é um livro escrito por inspiração do Espírito Santo. Então, historicamente, os judeus não usam ele como um livro canônico, nunca teve na Bíblia hebraica, nunca foi usado, né, como escritura. E na tradição oriental da igreja cristã, nunca foi utilizado, já que usava como base o cânone judaico. Ainda que o cânone, naquele primeiro momento da igreja primitiva, não estivesse fechado, pela lista que a gente vê Joséfo e alguns resquícios que a gente tem do século I e século II, apontam que Macabeus não era um livro canônico, ele era um livro histórico, mas ele não era um livro canônico. Então, nunca foi utilizado pelos judeus como escritura. Mas, Lucas, então, por que os católicos usam Macabeus? Isso vai acontecer no concílio do século IV, porque a Igreja Ocidental ela não lia o Antigo Testamento pela linguagem hebraica, ela lia pela tradução da Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. E nessa Septuaginta,
como ela faz por uma tradição de um judeu helênico, ele acrescenta vários livros, como os Macabeus. E aí, quando você tem um concílio do século V para fazer o primeiro cânone do Velho e do Novo Testamento da Igreja Católica, né, a única igreja que tinha ali, foi Agostinho conseguiu manipular o concílio, deixando que o testemunho oriental viesse só por carta. E aí fosse voltado que o cânone seguiria mais ou menos a Septuaginta do Antigo Testamento. E aí o bispo Jerônimo, que é o que vai fazer essa primeira cânone, que é o cânone da Vulgata, vai colocar esses livros que a Igreja Ocidental usava do Antigo Testamento, mas nunca foi usual na Igreja Oriental e não foi usual na época de Jesus nem pelos judeus. E aí ficou. E lembrem-se, não foi acrescentado na Contra-Reforma. A Contra-Reforma reafirma o cânone da Vulgata, porque Lutero, ao traduzir as escrituras para o alemão direto do original, ele vai estudar a Igreja Oriental e vai descobrir que esses textos do Antigo Testamento não eram usuais. Por isso que quando ele vai fazer a tradução do cânone protestante, luterano, ele tira esses textos, porque ele aceita o testemunho da Igreja Oriental. Por isso que ele tira isso do cânone. Por isso que todas as igrejas protestantes seguem o cânone luterano. E aí, quando vem a Contra-Reforma vem para reafirmar os dogmas católicos e vem para reafirmar a tradição de Jerônimo com a tradução da Vulgata. Então, resumidamente, essa é a história dos Macabeus. Bom? Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, sim. Aí, do Novo Testamento, tem vários textos. Se vocês quiserem, nas férias, eu posso trazer de novo uma aula que eu falo sobre a canonicidade do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Eu tenho já montado, é bem interessante, bem legal. Então, como que seria a liturgia da festa da Hanukkah? A festa seria, então, comemorada em 8 dias. Em todos os dias, eles recitariam aquilo que eles chamam de Hallel, na verdade. Hallel é uma porção do Salmo 113 e 118. Isso daqui é uma influência da festa das tendas, né? Porque na festa das tendas, ou festa tabernáculos, eles também recitavam Hallel. Depois, eles acendiam as luminárias no pátio do templo e em suas casas, porque a luminária representa a luz de Deus sobre o povo judeu que ilumina todas as nações. Além disso, antes deles recitarem a Hallel e antes deles acenderem as luminárias, eles faziam a Amidá, que era basicamente recitar a 1 Reis 6:4, que se dizia: o rei fez no templo janelas oblíquas com grades. E aí eles se completavam o texto. Isso atesta que o templo não necessita da luz vinda do exterior, mas que o mundo inteiro se ilumina com a saída do templo. E aí eles acendiam as suas luminárias. Após isso, lia-se Hallel e depois era procedida de número 7. Lembra que número 7 vai falar sobre a santificação do tabernáculo. Lembra quando já tinha feito todos os objetos do tabernáculo? E aí ele vai santificar o altar, ele vai santificando todas as peças do tabernáculo. Eles liam o número 7 porque eles estavam dedicando à limpeza espiritual do templo. Depois, eles liam, para terminar, Salmo 30, que fala ali da inauguração e dedicação do templo de Salomão. Tá? E aí, a festa, então, reforça a ideia da luz de Deus, que ilumina o coração do judeu. Lembra que essa época, dezembro, é inverno, então ele vai iluminar o coração, aquecer o coração no inverno. Entenda o que é para ele inverno. Inverno é sequidão, é não ter vida, não ter plantação, é quase não poder sair de casa, é algo cinzento, é algo triste. Então, a luz de Deus iluminaria até a mais profunda sequidão do inverno, além de brilhar no meio do mundo de todos os povos pagãos, iluminar a Deus. Assim, a festa era uma celebração da dedicação do templo,
que representava a presença de Deus, e a santificação do povo. Basicamente, era o sentido da Hanukkah. Eu não peguei aqui qual que é a tradição que eles usam hoje, tá? Que eles têm uma festa hoje, que eles até trocam presentes, mas isso aí é um desdobramento mais posterior. Mas se vocês quiserem, a próxima aula eu trago, caso vocês se interessem. Aqui eu só quis trazer o que era feito na época de Jesus. Oi. O problema de você festejar... Boa. A Ana fez uma ótima pergunta. Ela perguntou se haveria algum problema de um judeu messiânico celebrar essa festa. Primeiro, a pessoa pode festejar o que ela quiser. Agora, o que, na minha opinião, eu interpretaria, e aí minha opinião pode estar errada, obviamente, é que não dá para celebrar algo que a gente não celebra mais, que é o templo. O templo não é mais aquele de pedra. Jesus disse, o templo irá acabar. Por que o templo irá acabar? Porque Deus refará um templo que não é sombra, mas é um templo perfeito, que somos nós pelo sangue de Jesus. Então não tem por que celebrar algo que não representa, que não tem mais existência. Não é o templo o centro da aliança, né? Porque o templo representava o centro da aliança do povo judeu. Nosso centro da aliança não é mais o templo, mas sim o sacrifício vigário de Jesus, que nos une com ele e nos faz agora templos do Senhor para louvor e glória. Então, assim, na minha interpretação, não faz muito sentido. Mas é comum esse sincretismo judaizante, por exemplo. Quando uma pessoa ela tem uma criança, o que a gente faz com a criança? A gente batiza? A prática metodista seria batizar, porque é a iniciação da fé. Aí o pessoal não gosta de batizar. O que o pessoal faz? Ele apresenta ao Senhor. Qual que é o problema de você apresentar ao Senhor? Se você apresenta ao Senhor, lá na lei vai dizer que você tem que apresentar e fazer 2 sacrifícios de rolinha. Entendeu? E tem que circuncidar. Então a gente pega um pedaço de uma prática judaica, isso é sincretismo. Qual que seria a prática cristã quando uma criança nasce? Batiza. Porque o batismo é a iniciação da fé. Não é o batismo de arrependimento, João Batista. É o batismo de fé. Tá? Mas assim, quer dizer que o cara não pode fazer? O Wesley vai falar, não, você pode fazer o que você quiser, irmão. Mas o Wesley ensina, mas não é isso que as escrituras te ensinam. Se você quiser fazer isso, beleza, não tem problema. Mas é um sincretismo. Então, aí pode virar um sincretismo igual a gente tem com a dedicação da criança. Isso. A Ana está falando que pode ter um período de começar a querer ter a ideia do sagrado. Tem esse problema, mas isso a gente tem até nas nossas músicas, né? O santo lugar, o santíssimo lugar. Não existe mais o santo lugar, o santíssimo lugar. O véu se rasgou. Né? Quantas músicas a gente canta? Porque eu vou entrar no santíssimo lugar. Mas, peraí, eu achei que eu já estava. Então, assim... Mas e aí, não pode cantar música? Não, pode cantar o que você quiser. Estou falando que isso acaba levando a alguns sincretismos religiosos que a gente vê aqui ou acolá. Isso não vai mudar a nossa vida, mas epistemologicamente, ou seja, não faz parte da nossa fé. Não tem mais significado. A gente pode querer pegar o significado, mas assim, não tem. E aí, perceba que o texto diz que Jesus estava no pátio do templo, que normalmente onde é a celebração? A celebração é aqui, no pátio, nesse número 8. Toda celebração que você vai ver, lembra do tabernáculo, onde tinha a cerimônia de entrar com as águas, tocavam as tornetas, eles entravam onde? Pelo portão Formosa, e depois eles entravam, que é esse átrio das mulheres, e depois entravam no átrio dos homens, onde eles faziam sacrifício no altar em frente ao templo. Tá? Era aqui no Portão Formosa que fazia todos os eventos, mas percebe que Jesus não estava no Portão Formosa, ele falou que ele estava no apêndio de Salomão. Aonde é o apêndio de Salomão? Essa parte no fundo, essas colunas que você está vendo no fundo. Eles estavam no lado oeste desses apêndios, tá? Ali que ele estava. Por que ele estava ali? Porque era inverno.
Então, ficar nessa região do Pórtico Formosa é muito frio, tem muito vento. Então, nessa época, eles ficavam mais localizados nessa área no fundo. Essa área no fundo também era comum aonde os fariseus ou os próprios saduceus ensinavam seus discípulos. Então, era ali que eles ensinavam uns aos outros. E perceba que Jesus estava lá ensinando. E aí, como Jesus estava ali ensinando, um lugar normalmente de ensino das outras escolas religiosas, eles vendo Jesus ensinando lá, eles confrontam Jesus. Eles confrontam ele lá. E é muito interessante que esse lugar do Apêndice de Salomão, ele vai ficar um lugar de reunião dos cristãos. Você vai ver lá em Atos 3:11, eles se encontravam lá. Você vai ver em Atos 5:12, eles se encontravam lá. E muitos estudiosos dizem que, no momento do Pentecoste, eles estavam ali também. Quando ele fala da casa, a palavra casa ali, a palavra no grego que ele usa para casa, em Atos 2, casa, poderia ser casa de Deus. Por quê? Vamos lembrar que quando o Espírito Santo entra e acontece um barulho muito grande, um alvoroço, uma multidão aparece. Como que uma multidão de... Lembra que ali creram 3.500 pessoas. Lembra que ali é festa de Pentecostes. Provavelmente, na parte central, tinha mais de 10.000 pessoas. Da onde essas pessoas saíram? Não dava se eles estivessem na casa do João Marcos, que era em frente ao templo, mas não dava, não tinha espaço para essas pessoas. O único lugar que teria espaço seria o templo. Então, provavelmente, eles estariam aqui no Apêndice de Salomão. Por isso que eles estavam numa casa, na mesma casa. E por que ele falaria na mesma casa? No mesmo lugar onde eles se reuniam, onde aqui João anuncia que eles se reuniam ali também. E aonde você vai ver isso em Atos 3, em Atos 5. Tá? Mas isso é uma possibilidade, não quer dizer que há uma possibilidade. E aí, nesse encontro, os judeus fazem um questionamento a Jesus. Mas, Lucas, eles não tinham entendido que Jesus tinha falado que ele era o Filho de Deus? Até o Carlos fala aqui, né? Todo o discurso que a gente estuda no livro de João aponta Jesus para um Filho de Deus. Ele falou que ele era o pão da vida, ele falou que era a água viva, ele falou que era a luz do mundo. Ele já falou todas as possibilidades. Eles entenderam? Entenderam. Eles não estão fazendo uma pergunta para tirar, sincera. Eles estão querendo prender Jesus. Tá? E aí, nesse momento que ele está aqui, nessa região, que ele é questionado, eles fazem esse questionamento. Aí eu trouxe uma tradução mais literal do que eles falaram. Né? Até quando nos deixará em suspense? Até quando você vai nos irritar? Ou seja, eles querem uma frase clara. Por que você acha que eles querem uma frase clara? Para condenar Jesus, condenar de blasfêmia, condenar de, se ele é o Messias, vamos lembrar que o Messias tinha uma conotação que só religiosa, política, ele seria o libertador numa tradição rabínica, o que iria libertar de Roma. Então, o crime de blasfêmia era suficiente para condenar num sinédrio, e o crime como líder messiânico era suficiente para punir pelos romanos. Então, eles precisavam de uma fala bastante clara, com milhares de pessoas em voltas, para prendê-lo. Então, ele vai questionar Jesus para pegar uma palavra, mas tinha que ser clara, não podia ser simbolismo. Não podia ser ele falando que ele é a luz da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é a água viva. Ele queria uma palavra clara para facilitar essa condenação. Por isso que eles fazem um questionamento. Por isso que eles não queriam mais figuras de linguagem que Jesus usava, que apontava para ele. Jesus só responde isso quando ele é preso, né? Ele fala, tu dizes. Tu dizes. Ele nunca fala direto, porque ele sabe, porque não é o tempo dele. Não é o tempo dele. Assim, os religiosos querem condenar ou por blasfema ou por traição. Num contexto, lembra que é uma festa com milhares de pessoas no templo. Tá? E aqui você vai ver uma ambivalência que talvez João faz
que é uma ambivalência presente na festa da dedicação. Qual que é a ambivalência presente? A luz de santificação e o povo pagão que não aceita a luz. Aqui você poderia ter a mesma coisa. A luz é Cristo, que é a luz da nova santificação do novo povo de Deus, e agora quem rejeita não são os gentios, mas sim os judeus. Então, essa ambivalência entre claro e escuro que a festa representa, poderia estar sendo representado na figura de Jesus e os judeus. Percebe que no texto ele fala, os judeus vieram até eles. Perceba que ele usa essa terminologia. Ele não fala nem fariseu, ele não fala nem saduceu, ele usa a expressão judeus. E é o último confronto no Evangelho de João que ele vai ter. O último grande confronto. Então, pode ele estar usando a festa de dedicação para mostrar essa ambivalência. Pode ser. E aí, Jesus vai responder eles. Jesus nunca deixa ninguém sem resposta. Mesmo que o cara ele vem para fazer aquela pegadinha do malandro, Jesus ele sai da pegadinha do malandro e ainda dá uma resposta que podia ficar sem ela. Sabe aquela resposta que você já ouviu do seu professor? Eu sou professor, às vezes você vai dar uma resposta, o aluno podia ficar sem aquela resposta. Podia, mas ele leva para casa. Então, Jesus dá aquela resposta para os judeus que eles podiam ficar sem essa. E aí, qual que é a resposta? Jesus diz, mas vocês não creem. Para que adianta eu te falar se vocês não creem? Mesmo eu tendo dito, mas você, lembra, Jesus fala, eu já vos tenho dito, e vocês não creem. E não creem, mesmo eu tendo explicado isso nas Escrituras, e não creem nem pelas obras que eu faço. Lembra que Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença. Ninguém, em nenhum momento, curou um cego de nascença. As obras de Jesus, por que Jesus fazia todos os milagres? Para testificar que ele era o Messias. Lembra que aqui Satanás tinha a autoridade sobre o mundo, por isso que o mundo era tão mau, tão ruim. Jesus vai tomar essas chaves. Jesus vai ter autoridade, por isso que o mundo vai se transformar após a vinda de Cristo. Porque agora, quando Cristo morre e ressuscita, ele assenta no trono. Jesus não vai assentar no trono, ele assenta, o trono dele é de cruz. O trono dele não é feito de pedra ou honra humana. O trono dele é feito de madeira e sangue. Então, quando ele morre e ressuscita, ele se assenta no trono. Ele reina, ele tem autoridade. Por isso que ele fala para os discípulos, ide ao mundo pregar o evangelho. Qual que é o evangelho? Qual que é a boas novas? Que Deus agora reina e todo aquele que crê será salvo. Por isso que o mundo vai se redimindo. Por isso que o paganismo vai se diluindo. É isso, é o poder de Cristo, porque Cristo reina ali. Então, eles não criam nem pelas Escrituras e nem pelas obras. Então, não faltava palavras e não faltava obras. Eles apenas não criam porque eles não queriam mudar a sua vida, eles não queriam mudar a sua religião, eles não queriam acreditar nesse tipo de Cristo. E aí ele continua. Isso ocorre porque não credes em mim, assim não podem ser minhas ovelhas. Preste atenção que muitos vão usar esse texto para trazer a ideia da predestinação, tá vendo? Eles não criam porque eles não eram as ovelhas do Senhor. Lembra que Jesus, quando usa vocês não são meus ovelhas, ele está fazendo uma alusão a um discurso que ele fez há pouco tempo antes, na festa de dedicação, que é o discurso que o Carlos aqui analisou, que é o discurso do bom pastor. E o discurso do bom pastor, ele está fazendo uma referência clara ao texto de Ezequiel 34 e 37, a qual Deus enviaria um pastor que seria o Messias. E esse Messias chamaria o povo para uma nova aliança, para se redimir com ele. Então, quando ele diz, vocês não são minha ovelha, é porque eles não aceitaram quem? O bendito do Senhor, não aceitaram o pastor. Então,
eles não são ovelhas, não porque Deus não os escolheu, mas porque eles rejeitaram. Até porque, se isso fosse verdadeiro, o prólogo de João estaria errado. Porque lembra que o prólogo de João fala em João 1,14, que ele veio para os seus e os seus o re... Mas por que eles rejeitaram? Eles não têm capacidade de rejeitar. Então, como que ele pode ser dele e ele não aceitar? Porque na ideia da predestinação, Deus se escolheu de antemão a todos. Logo, se Deus escolheu, se aqueles que eram seus, tinha que obrigatoriamente aceitá-los, não é? E a Bíblia diz, os seus não o rejeitaram, não aceitaram. Por que os seus não rejeitaram? Porque eles têm a capacidade de rejeitar. Por isso que ele continua. Mas todo aquele que crer nele, lhe dá poder de fazer filho de Deus. Por que ele tem que explicar isso? Dá poder para ser filho de Deus. Porque filho de Deus não é filho de Abraão mais, mas é filho daquele que crê em Jesus. Entende? Então ele não está falando de predestinação. Por que aquele povo não era ovelha? Porque não creu. Não crendo, não era povo do seu pastoreio. Lembra? Mas a Bíblia fala que eles teriam sido dados pelo Pai. Lembra? Se você não aceita Cristo, quem que você não aceita junto? O Pai, porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Por isso que eles não eram as minhas ovelhas. O Pai não me entregou eles. Aqueles que eu vos entrego, estes não se perderão. Por que não se perderão? Porque aceitou a figura do Pai e do Filho. Então é muito claro isso para não pegar aí nesse versículo a ideia de predestinação. Há uma sinergia. Por isso, então o que impediu esses homens estudiosos, conhecedores das Escrituras, de serem o rebanho do Senhor? O seu pecado e o seu orgulho, como diz lá em Isaías 59, verso 2. No verso 1 ele fala, por acaso a minha mão está curta para não alcançá-las? E meus ouvidos está surdo para não ouvi-los? Mas são os seus pecados que me fazem separação de mim para você. Então, o que fazia a separação daqueles homens para ser rebanho de Cristo? O orgulho e o pecado. E ele tinha falado antes. E ele tinha falado, por quê? Eu já tenho dito e eu já tinha feito obras. E ainda assim, qual que é a palavra que ele usa? Não credes. Porque o que nos faz sermos filhos de Deus, como está lá em 1 João 1,15, é crer no Filho de Deus. Então, aqui, o que torna ele uma ovelha ou não é crer. E isso vai ficar claro quando ele vai falar no 27. Diferente das minhas ovelhas. O que as ovelhas de Jesus têm de diferente? Primeira coisa, ouvem a minha voz. O que é a palavra ouvir aqui? A palavra no grego ouvir é akouo. Essa palavra não dá sentido apenas de ouvir, de audição, mas de crer e obedecer, como você pode ver nos textos de Mateus 7:22, Marcos 13:13, Marcos 4:20, Lucas 6:27, Lucas 16:31. O Marcos 4:20 é aquele lá da semente. Você lembra aquela semente que caiu no solo? O que ele usa? A semente, ele escutou porque ele usa a palavra cu. E aí ele vai usar a palavra escutar, ele vai usar a palavra, para traduzir, guardar. Ele guardou a semente. Então, é um exemplo que aqui, quando Jesus, eles ouvem minha voz, o que significa? Eles ouvem que eu sou o bendito do Senhor e eles creem. Isso daqui já está trazendo a ideia da justificação pela fé. Como que nós somos salvos? Ouvimos a palavra de Deus e cremos. É mérito nosso? Não. Nós cremos que ele morreu no nosso lugar. É dom gratuito de Deus. É como se eu tivesse aqui, o Carlos ganhou um celular novo e eu desse o presente para ele. Ele pode pegar o presente ou ele pode falar, não, eu não quero ganhar. Aí você fala, nossa, o Carlos é louco. É isso que acontece com uma pessoa rejeita Cristo. Cristo é muito mais do que um celular novo. Vai ser mérito do Carlos se ele pegar o prêmio? Não.
É dom gratuito de Deus. Deus te dá gratuitamente a todo aquele que crer, ou seja, todo aquele que responde à graça de Deus, que é a ideia da sinergia. Então, primeira característica, você ouve a voz do Senhor, você guarda as suas palavras, você crê nele. A segunda característica é eu os conheço. Não é uma palavra característica aqui. Aqui, ginosco, que é a raiz dele da ideia de conhecimento, mas essa expressão aqui é o conhecimento do homem com a mulher. Ele usa essa expressão para Maria do Espírito Santo. Então, não é uma expressão normalmente de conhecimento. É uma expressão mais de conhecimento corporal. Mas Jesus aqui está ressignificando ela, no sentido que nós nos tornamos um. Por que nós nos tornamos um? Porque agora nós temos o mesmo propósito que ele. Então, a primeira coisa é crer, a segunda coisa é o quê? É o novo nascimento, né? Graça da justificação, depois graça da santificação. Eu creio agora num novo propósito. E aí ele fala, eu os conheço e eles me seguem. O que seria seguir? Ao você conhecer agora o seu propósito, estar um com Cristo, você vai nascer de novo, você vai se santificar, você vai trazer aquilo que o Wesley chama de perfeição cristã. O que é a perfeição cristã? Dá para nós sermos perfeitos? Não, mas nós temos que procurar todos os dias sermos diariamente transformados. Isso é revolucionário no cristianismo, porque o cristianismo, com Lutero e Calvino, só baseava crer, né? Você entendia você crer e você entendia a ideia de santificar. E parava aí, então ficava numa obra religiosa. Ficava basicamente numa obra religiosa. Mas a ideia da perfeição cristã é que essa transformação interna se torne também uma transformação externa. Então, você vai querer mudar a sua vida, a vida daqueles que estão de volta, a vida da sua sociedade. Em todos os aspectos da vida, a santidade bíblica deve entrar. Né? É isso, e eles me seguem. Ou seja, em todos os nossos passos, a luz do Senhor nos acompanha. Então, as três características aí da ovelha de Deus, aquele que ouve, aquele que o Senhor reconhece e aquele que o segue. Seguir, perseverar, buscar a perfeição cristã, conhecer, estar no mesmo propósito e ouvir e crer. Né? Vamos lembrar de Tiago. Como que eu mostro a minha fé? Pelas minhas obras. São minhas obras que salvam? Não. Mas é as minhas obras que tornam o conhecimento de Deus. Lembra que Jesus falou que nós seremos luz e a nossa luz vai brilhar diante dos homens para glorificar o Pai. E aí nós receberemos a vida eterna. Tá? Que é o versículo posterior. E aí chega no 29, que Jesus fala de que ele é um com o Pai, que as ovelhas que o Senhor nos dá, ninguém retiraria de suas mãos. Eu trouxe uma outra tradução do verso 28, do verso 29, que é uma tradução mais literal, que traz mais o sentido do texto. Ele diz assim: o Pai é a única fonte de segurança dos crentes em Jesus. Eles pertencem a Jesus, porque foram dados a Ele, ao Pai. Por isso que Jesus fala, as ovelhas que me foram dadas, ninguém arrebatará das minhas mãos, porque foram dadas pelo Pai. O que ele está dizendo? Que a nossa salvação é pela capacidade e o poder dele. A nossa fonte de segurança é o poder que vem do Pai e é expresso no Filho. Então, não é o meu poder que vai salvar, não é o seu poder, é o poder dele. Lembra quando
Paulo pede para Deus se afastar dele lá, 2 Coríntios 11, salvo me engano, que ele fala: Pai, afaste de mim porque eu sou pecador, por 3 vezes. E aí Paulo diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, o que Jesus está falando? 2 características. O Pai e o Filho são uma ação só, são uma coisa só. E o Pai e o Filho têm o poder de todas as coisas. E é esse poder que nos dá a segurança de nós sermos salvos. Por isso que a gente não pode acreditar que é em você que você é salvo. Você é pecador, eu sou pecador. Lembra que a gente discutiu na aula passada que quem que é o ladrão da parábola do bom pastor? O ladrão pode ser alguém externo, pode ser um falso profeta, ou pode ser o nosso próprio coração. Né? Lembra que ele não está falando do diabo ali, ele está falando de quem? De falsos, de pessoas que falsos pastores, ou do nosso próprio coração enganoso. Então, o ladrão não está somente externo, mas ele é interno. Então, você olha para você e olha a multidão de falhas que você tem, você quer desistir. Mas o que você tem que lembrar? O poder do Senhor é superior. Por isso que Paulo fala que a graça superabundou o pecado. É nesse sentido, ele superabundou, ele é superior, ele é mais poderoso, ele é mais capaz. Por isso que Jesus está falando aqui, as ovelhas que foram dadas à minha mão não se arrebatará, porque elas foram dadas pelo meu Pai. O que ele está dizendo? Que se você crer no meu poder e crer até o fim, o meu poder será suficiente para que você entre no meu reino. Então, ele está trazendo a concordância, como em João 6,9, 17,2, da autoridade de Jesus e o Pai é uma autoridade só, e é essa autoridade, esse poder que nos faz ser filhos de Deus. A gente não pode esquecer disso. Isso é muito importante. E aí ele faz uma ponte para o verso 30, que ele diz: e eu e o Pai somos... O que ele está trazendo aqui? A co-inerência mútua. O Filho e o Pai não são 2 deuses, são uma coisa só. Ainda que a gente usa adjetivos para entender a sua ação dentro da criação, dentro da redenção e dentro dentro da criação, dentro da redenção e do fim de todos, né, da salvação de todos, ainda que a gente consiga separar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles são uma coisa só, um está no outro. Os 2 são uma coisa só, na vontade, na ação e na questão metafísica. Por isso que João começa como? A palavra estava em Deus e ela era Deus. No início, né? Fala no início, a palavra era com Deus e estava com Deus. O que ele está reforçando? Uma co-inerência mútua. Os 2 são uma coisa só, ainda que a gente use adjetivos distintos para entender cada uma das partes da sua ação. Vou te dar um exemplo. Você tem a sua alma, na visão pensamento grego, tá? Alma, espírito e carne. A sua carne diferencia de você? Mas a sua carne traria as suas percepções, audição, olfato, todos os sentidos, né? Mas sua carne deixa de ser de você? A sua alma traria o seu intelecto, seus sentimentos. A sua alma, então, tem um adjetivo diferente da sua carne, mas ela para de ser você? Ela para de estar conectada com você? É a mesma coisa.
Então, a sua alma e sua carne é uma co-inerência mútua. Ainda que ela tenha atuações distintas, ela não deixa de ser uma coisa só. É essa a ideia do filho e do pai. O pai está no filho, o filho está no pai. A diferença é a ação deles no questão adjetivo, mas a ação de cada um está junto. Mas como a gente adjetiva essa ação. Tudo bem? Por isso que ele vai usar o termo neutro, que eles são, o pai e o filho são. O que o pai e o filho são? Um. Por que ele fala um? E quem lembra de Deuteronômio 6,4? Ouve, ó Israel, porque Deus é um Deus único. Ele está reforçando a unicidade dele com o Pai. Então, Jesus e o Pai são perfeitos em uma só ação no que eles fazem. Jesus e os Pai são uma só e vice-versa. Então, não tem diferenciação entre um e outro, os dois são Deus. A única coisa que a gente vai diferenciar é a sua ação, mas a ação está inerente a eles. Tudo bem? Ficou claro isso? E aí ele continua. Ser um como nós somos um. Isso está lá em João 17, 22. Novamente, eu trouxe esse trecho de João 17, 22 para você entender, assim como ele diz aqui que nós somos um só, assim ele fala várias vezes no texto, como em João 17, 22. Então, Jesus nunca tenta se trazer com uma outra divindade, mas como o Filho de Deus que está junto com o Pai, fazendo a vontade do Pai, porque eles são uma coisa só. Então, essa unicidade não é só unicidade de vontade, mas é unicidade de vontade, de ação e metafísica, como o prólogo de João já falava. Assim, a gente só diferencia as categorias dele, como você diferencia as suas categorias entre corpo e alma. Mas eles são uma coisa só, e essas categorias nos permitem diferenciar na ação da criação, redenção e salvação. Estamos terminando, pessoal. E aí, quando Jesus fala isso, eles entendem que Jesus está falando que ele é uma outra divindade, que ele ou está se igualando a Deus, ou que ele é uma outra divindade. Por isso seria pecado de blasfêmia. Como que é a punição de pecado de blasfêmia? Você apedreja. Por isso que eles pegam a pedra. E aí, que está ali lá em Levítico 24:16, aquele que blasfemar contra o nome do Senhor certamente será morto e toda a comunidade o apedrejará. Só que tem um problema. Ele teria que ser julgado. Eles já queriam fazer algo sem o julgamento. Essa é a condenação. Falta o julgamento. Porque eles estavam desde o início esperando qualquer desculpa para apedrejá-lo. E aí Jesus repele. Por que vocês querem me apedrejar? Qual das minhas obras, por quais das minhas obras você vai apedrejar? E ele fala, não é pelas suas obras, mas é porque você se iguala a Deus. E aí ele pega as escrituras para falar, mas espera aí, por que vocês estão dizendo que eu blasfemei, dizendo que eu sou um com o Pai? As suas próprias escrituras, lá em Salmo 82:6, vai dizer o seguinte no Salmo. Eu disse, vocês são deuses, como todos vocês são filhos dos Altíssimos. Ou seja, a própria Escritura diz que vocês são deuses. Então, a Escritura blasfêmia. Então, as Escrituras está errada. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que o termo Deus, ou estar um com Deus, a própria Escritura usa. Por que a Bíblia chama esses homens aqui de deuses? Porque eles seriam juízes. Ele está exortando os juízes daquela época. Lembra que na época de Moisés é escolhido 70 juízes para estar nas tribos distribuídas para julgar a lei para questões de penas. E esses juízes deveriam ser pessoas de boa índole, pessoas não gananciosas e de bom testemunho. Lembra lá em Êxodo? Isso vai existir em toda a história de Israel. E aí os juízes, quando eles interpretam a lei,
eles estariam fazendo a própria ação de Deus. Lembra que Deus governa um povo, não é uma teocracia, não seria uma teocracia, seria uma teonomia, o governo de Deus mediante a lei. Então, quando eles interpretam a lei, eles seriam, entre aspas, deuses, porque eles estariam fazendo o papel de Deus. Por isso que a expressão do texto é deuses. Então, Jesus fala, olha, mas a própria Escritura chama os juízes de deuses. A Escritura está blasfemando também? Ele começa com esse questionamento. E aí ele fala, olha, a Escritura então está apontando que ele pode referir alguém que interpreta a lei como Deus. Mas e aquele próprio que procede à lei e é santificado e enviado pelo Pai? Não seria o Filho do Altíssimo? Que seria Jesus Cristo. Então, eu não estou blasfemando usando o nome de Deus. Porque se alguém que interpreta a lei, a própria Escritura chama de deuses, por fazer o papel de Deus, muito mais aquele que em toda a palavra procede, que é ele, Jesus é a palavra, e aquele que foi santificado, enviado por Deus, que seria o Filho de Deus. Então, Jesus está usando da própria interpretação das Escrituras para mostrar que a acusação dele é legítima. Bateu 2 vezes, né? Sem dó e piedade. E aí fala, se eu estou mentindo que eu sou enviado e santificado pelo Pai, olhai das minhas obras. Se as minhas obras não acompanham o que eu faço, então vocês podem fazer isso. Mas se as minhas obras acompanham o que eu digo, por que vocês não creem? Aí ele deu o fatality aí junto com o brutality. Né? Porque já postou nas Escrituras que é ele, já invalidou a acusação, e aí usa do método pragmático. Ou seja, então, vamos ver na questão empírica. Olha o que eu faço. Teria como Jesus... Eles não têm como dizer que o que Jesus não faz não procede de Deus, entende? E se ele faz essas coisas e procede de Deus, e coisas que ninguém fazia antes, logo, ele é o próprio enviado de Deus para ali. E aí, quando ele usa a palavra santificado, lembra da festa do Hanukkah. O que Jesus está falando? Eu sou o santificado do Pai enviado, ou seja, eu quero novamente santificar Israel para ser o meu rebanho. E vocês estão rejeitando. Ele usa a palavra, lembra que a palavra Hanukkah significa dedicar, santificar. Ou seja, vocês estão rejeitando a nova dedicação do povo de Deus. Então, ele aqui bate de todos os lados, né? E aí, mesmo assim, eles rejeitam, porque eles não estão aqui para tentar entender Jesus, eles estão querendo fazer tipo a Folha de São Paulo, fazer de qualquer jeito para acabar com a sua vida. Piadinha. E aí eles pegam as pedras de novo, não tem mais o que Jesus falar para esses homens, e aí Jesus sai. Por que Jesus consegue fugir dessa cena? Presta atenção, ele está cercado. Ele está cercado. Como que ele consegue fugir sempre? Porque ele é onipresente, e ele é onisciente, e ele é onipotente. Entende? Ninguém pegou a vida de Jesus. Por que Jesus não respondeu no julgamento que era ilegal? Jesus foi condenado de forma ilegal, no formato de julgamento ilegal. Jesus foi julgado à noite. Não tinha quórum para fazer aquela votação. E foi unânime. Se foi unânime, tinha que ser julgado de novo. Eles fizeram todos errados. Você não pode condenar alguém à morte de noite. Provavelmente não tinha quórum naquele julgamento. Não foi no Sinédrio, foi na casa de Anás. E foi unânime. Se for unânime, tem que ser votado de novo. Ou seja, foi uma votação que foi criada para condenar Jesus. Mas aí, no caso, eu tenho um parênteses aqui para o nosso raciocínio. Eu vejo que, nesse caso, como ele é onipresente,
sabendo de toda essa lei, de todas essas regras, se o povo tivesse apedrejado ele, com certeza esse povo também seria condenado no dia. Eles fizeram tudo errado. Mas, Tipo assim, às vezes os caras podiam dar aquela passada de pano, estou falando isso, mas também podia correr o risco dos caras terem. Mas como vocês fazem tudo errado? mas esse é o ponto, bom levantado aqui. Por que Jesus não deixou, a pergunta é, por que Jesus não deixou ser apedrejado? Porque ninguém pode tirar a vida de Jesus, ninguém tem autoridade para tirar a vida de Jesus. Porque Jesus, ele dá a sua vida quando ele quer, e ali não era o momento. Por isso que o texto fala, e ele se retirou porque ainda não era o momento, que ele não podia morrer na apedrejada, ele tinha que morrer na cruz. Não, eu entendi isso, mas eu quero dizer também, vamos supor, mesmo assim, eu estou vendo assim, se não tivesse um momento, mas se ele tivesse se deixado ser apedrejado, ele é Deus. As pedras, se ele quisesse, não teriam matado ele. Sim. Vamos supor. Sim. O povo está lá apedrejando ele, aí ele está lá de boa, ele senta numa água, não sente dor, não machuca, não tem nada. Só que, tipo assim, só o fato do povo ter apedrejado ele, tá? Poderia condenar os que apedrejaram ele. Sim, Jesus está tendo misericórdia deles. Sim, com certeza. Sim, perfeito. Jesus, ele sempre tenta levar as pessoas à redenção, mesmo eles não querendo. E aí, entra no objeto do texto. Qual que é o objeto do texto? Que a afirmação de Jesus que ele foi santificado e enviado ao mundo traz a ideia do segundo templo, traz a ideia da dedicação. Então, Jesus está dizendo que, assim como teve a época dos Macabeus a dedicação do templo, assim como teve a dedicação em Salomão, assim como teve a dedicação na época de Esdras e Neemias, ele representaria a nova dedicação. E por quê? Porque ele seria a referência do novo legislador, do novo profeta, do novo sacerdote. Jesus seria aquele que Moisés tinha dito que seria maior do que ele. Então, Jesus está trazendo a autoridade dessa santificação agora. Ou seja, ele seria a verdadeira luz, pois se conhecer ele como palavra e como enviado ao mundo e crer, seu coração e mente seriam verdadeiramente santificados. Então, a verdadeira milagre da luz não era apenas a menorá, seria Jesus, e a nova santificação não seria num templo de pedra, mas sim de carne e do coração, como está escrito lá em Ezequiel 37. E aí o povo vai rejeitar, já explicamos essa rejeição. E aí qual que é, então, para concluir a aula, que nós já passamos 4 minutos, eu peço desculpa, qual seria aí qual seria a aplicação dessa palavra na nossa vida? Né? Primeira coisa, será que estamos ouvindo ou crendo a voz do Senhor? Será que nós estamos cumprindo tudo aquilo que Ele tem nos chamado? Será que nossos frutos de vida, como pai, como filho, como marido, como profissional, condizem com a nossa fé? Será que somos reconhecidos por Ele, ou seja, somos um com Ele, cumprindo o mesmo propósito, cumprindo o nosso chamado, a nossa vocação? Será que estamos nos preocupando todos os dias a procurar o caminho de perfeição cristã? Se não, hoje é tempo de mudarmos isso. Assim como Jesus queria redimir aquele povo, Ele quer nos redimir todos os dias, porque Ele é a luz que transpassa todas as trevas, de todo inverno, de todo pecado e todo erro. É isso que Ele quer dizer. Ele é suficiente. Ele é um com o Pai. Então, o seu poder da criação e da ressurreição é suficiente para nos transformar. Basta nós crermos e buscarmos todos os dias isso. Amém? Então, vamos orar para concluir. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse ensino. Nos ajuda todos os dias a ouvir a sua voz, a te conhecer e a te seguir. Ajuda, Senhor, a abandonarmos os nossos pecados todos os dias, a nossa cobiça, as nossas vontades, os nossos desejos,
e nos leva a conhecer o nosso propósito e vocação como filhos, como amigos, como servos, como pai, como mãe, para cumprirmos o teu propósito nessa terra e assim persistimos no caminho a qual o Senhor tem nos chamado. Ajuda-nos, em nome de Jesus, em cada dia mais fácil ou mais difícil, mais doloroso ou mais suave, que o Senhor esteja em todos eles. É o que nós pedimos, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Somos mais que vencedores por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado você que está à noite e você está online. Até a próxima aula. Abraço.